A paz do Senhor Jesus, o Messias, irmãos, vamos estar lendo nossas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, a contar do verso 1 até o verso 11, que diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Verso 8. Vós, porém, não sejais chamados Rabi. Rabi quer dizer mestre, condutor, mestre condutor, líder espiritual. Porque um só é o vosso mestre, a saber, o Messias, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Messias. Irmãos, nós terminamos o último vídeo falando a respeito da situação da igreja e chegamos aqui a um momento em que eu estou buscando apoio num livro intitulado História do Cristianismo e estou fazendo um resumo, resgatando as minhas ideias. Eu li esse livro na década de 90, ele foi relançado, eu li, ele tinha 260 páginas, agora ele está com quase 700 ou 600 páginas. E eu estou resgatando um pouco do que eu lembro do que está escrito nele e vendo que algumas coisas foram acrescentadas. Muito bem. Por volta do ano 95, mais ou menos nessa época, a igreja enfrentava as suas lutas, e lutas das quais nós já tivemos falando no vídeo passado. Então surgiram, neste momento, o que foi convencionado chamar de os pais da igreja. Esses homens se levantavam em defesa da doutrina verdadeira, do verdadeiro ensinamento da Bíblia. Então, a igreja tinha o seu corpo no continente asiático, no Oriente, e o seu corpo no Ocidente, na região mais voltada para a Europa. Pois bem, no Ocidente, no tempo em que se lutava pela edificação da igreja, nós tivemos a figura de Clemente de Roma. Clemente escreve a carta aos Coríntios. O motivo seria a revolta dos crentes contra os presbíteros, e desses presbíteros contra o presbítero. Comparando a doutrina da ressurreição de forma totalmente inadequada, Clemente era um homem com ampla formação filosófica, ele era de origem grega. Então, nós vamos observar nesse período
desde Clemente, ali na região do Ocidente, né? Clemente era um dos líderes da igreja em Roma, ali lá do Ocidente. Esses homens, eles já não estavam com o seu coração no mesmo espírito em que viviam os crentes do período apostólico. Nessa época, talvez, se estava vivo, se tinha algum apóstolo vivo, seria João. E aí, no caso, é o período em que ele está exilado na ilha de Patmos e vai receber o livro das Revelações, que convencionou se chamar Apocalipse, que é uma palavra traduzida do grego. Então, Clemente ele começa a trabalhar, exortando os irmãos à unidade, falando que os irmãos deveriam se submeter aos presbíteros, e ele começa, então, a relembrar as doutrinas dos apóstolos, só que, por acaso, na questão da ressurreição, ele vai usar a figura de Fênix. Fênix é uma divindade egípcia, que depois também passou a ser cultuada em outras regiões da Ásia, né? O Egito está mais voltado para o continente africano, e ele compara que a ressurreição, e devemos supor então que estava havendo questionamento da doutrina da ressurreição, ou de como a ressurreição teria sido ensinado pelo Senhor Jesus e pelos seus apóstolos. E ele lembra que no próprio mundo pagão, essa ideia não era estranha, pois a fênix, o pássaro, a ave mitológica, cultuada em algumas nações como uma divindade, era uma ave que vivia durante um período muito longo, segundo esse mito, mas que ela morria e das suas cinzas ela ressurgia, né? E nós podemos perceber aí já o iniciozinho, nós vamos continuar vendo isso, o iniciozinho do desvio, né? Quando homens de Deus, líderes de igrejas locais, começam a comparar, a fazer comparação de doutrinas bíblicas, de ensinamentos bíblicos, de ensinamentos de Deus, com ideias pagãs, como pensamentos, mitos pagãos, né? Eu estive lendo até recentemente um comentário de Apocalipse, um livro que está sendo muito anunciado aí, e a gente vê que a coisa não mudou muito. Ele falando de uma passagem do livro de Apocalipse, o autor, ou um dos autores, que a gente lendo o livro consegue perceber que a obra não é de um homem só. Foi um ajuntamento de vários estudiosos para formar uma obra que alguém dá o seu nome e é publicado, mas pelos capítulos e pelas as colocações que são feitas em certas partes comparada com outras que nós já lemos, a gente percebe que há divergência, há conflito de pensamentos, de colocação. Mas o que eu quero destacar é que ele fala que foi comentado, ou é comentado, o fato de um personagem do Apocalipse aparecer com algo na mão esquerda e outro na mão direita, e trazia na mão direita um pergaminho e na mão esquerda... Aí ele compara com Apolo, que foi achado uma figura de Apolo segurando
a sua lança na mão direita e um vaso na mão esquerda. Então, o que eu quero destacar, assim, de forma, eu reconheço, um pouco precária, porque eu fiquei tão aborrecido, isso está no início do livro, o livro tem 800 e tantas páginas. Eu consegui, com muita resignação, ler até o capítulo 8, o capítulo 9, pertinho do fim. Depois eu não aguentei, eu desisti. Então a gente vê que aqui Clemente, por volta do ano 100, 110, ele faz uma comparação da ressurreição, da doutrina da ressurreição, uma doutrina fortemente sustentada em toda a Escritura, né? Com uma divindade pagã, um mito. Então, na Igreja do Ocidente, esse comentário destaca isso. No Oriente, já são vários líderes, né? Nós tivemos ali a figura de Inácio. Na sua epístola aos Romanos, enquanto caminha de Roma, preso, enquanto a caminho de Roma, né, preso e condenado a participar dos shows no Coliseu. Inácio teria sido preso durante uma perseguição. Perseguições eram constantes nessa época. Inácio foi preso e, enquanto estava a caminho de Roma, aproximavam-se a épocas festivas em homenagem ao imperador, em homenagem ao período clássico de Roma, que era o que os imperadores viviam tentando resgatar naquele momento histórico ali, e isso vai até mais adiante. E Inácio foi selecionado para ser jogado na arena, para ser devorado pelos animais. Mas nós notamos aqui que de interessante é que Inácio, durante o tempo em que ele está sendo conduzido a sua condenação, a sua sentença, eu ainda não consegui me adaptar muito com a expressão martírio. Ele faz cartas às igrejas, faz cartas, recomendações que não fizessem nada para impedir que ele morresse devorado pelos animais. E se disse gostar muito da ideia de ser o bom e puro pão de Cristo mastigado pelos dentes das bestas. Bom, eu acho meio estranho porque Jesus não ensina que a gente devesse, em momentos de perseguições, desejar a morte mesmo em nome dele. Ele ensina, assim, que nós não devêssemos negar a fé, negar o seu nome, né, para preservar a própria vida. Sim, isso ele ensina. Mas ansiar, desejar a morte, mostrando, dando a entender que se pretendia ter o seu nome como mártir, isso já mostra uma vaidade, né? Uma coisa que não tem parte no espírito cristão, no espírito das Escrituras, né? Senão nós teríamos que reconhecer que há um valor na prática muçulmana extremista, onde o camarada se enche de bomba no corpo para se explodir em nome de Alá e levar consigo os infiéis, supondo ele que ele está indo para um paraíso onde 70 virgens o espera, e os infiéis que morrem junto com ele estão indo para a perdição eterna. Eu ouvi dizer, eu nunca li o Corão, que não, lá na doutrina do Corão não é lago de fogo, é mármore incandescente. Muito bem, então nós temos aqui a figura de Inácio, né, que manifesta isso. E onde está a importância de nós estarmos falando isso? Nós vamos ver na continuidade
da nossa descrição, que nós vamos até o 4º ou 5º século só. Aqui nós estamos ainda do 1º para o 2º século. Por que isso? Como eu falei da outra vez, para nós avançarmos até um período, quando vai ser o período em que, no 5º século, a igreja, de um momento de paz, porque o imperador, em uma jogada política, diz que teve uma grande visão, né? Ele estava enfrentando uma batalha muito grande naqueles dias. E certa manhã, Constantino se levanta dizendo que teve uma visão. E que visão foi essa? Ele sonhou que viu os céus e viu uma grande cruz flamejante, uma cruz de fogo nos céus. E em cima dessa cruz estaria escrito em latim: com este sinal vencerás. E ele estava para enfrentar uma batalha decisiva em uma certa ponte que ligava duas regiões, e ele de fato venceu essa batalha. E então ele se declara convertido, e nesse momento a religião cristã no Império Romano vai deixar de ser uma religião tolerada para ser a religião oficial. E, na sequência, ela de perseguida passa a ser perseguidora. Mas isso é coisa para a gente falar mais lá na frente. O importante é a gente entender como que caminha a igreja com as Escrituras, que, ao meu ver, embora não seja dito, eu não encontro sustentação para isso, ela tem que ser também em latim, mas o que vai acontecer só bem mais lá na frente. Ela ali, então, o texto que os crentes, os líderes, as lideranças da igreja têm em suas mãos são textos gregos, que dizem são os autógrafos dos apóstolos, o que eu duvido muito. Muito bem. Inácio faz isso então, tenta de toda forma e de fato como ele desejou acontecer. A partir de agora nós vamos falar só do Oriente, porque do Ocidente, nesse momento, nesse período, nós só tivemos Clemente, né? Temos também o escrito que ficou conhecido como o escrito de Barnabé, mas depois estudiosos chegaram à conclusão que ele é um apócrifo, né? Ou um pseudepígrafo, que é aquele que escreve e omite o seu nome, coloca o nome de uma figura importante, uma figura histórica, para que o seu texto ganhe vulto, ganhe aceitação, né? E ela passa a se chamar, então, de Pseudo-Barnabé. Ela teria sido escrita por volta de 130, na Alexandria, no Egito, né? Nessa carta, nessa epístola ou homília, ele combate a influência dos judaizantes, que ensinavam a novos convertidos que a lei continuava em vigor para aqueles que eram crentes no Messias, né? No Messias. Pois fim, dizia ele que o Evangelho não pôs fim à lei de Moisés. Se quem ama o seu Deus e ao seu próximo cumpriu a lei, não há razão para ter essa preocupação. Afinal de contas, o âmago da lei não está no Evangelho? O Senhor Jesus não ensinou que nisso se cumpre toda a lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo, né? Esse autor usa o Antigo Testamento por meio de tipologia, né? O Pseudo-Barnabé, ele vai dar início a uma prática de interpretação do Antigo Testamento que prejudicou muito doutrinariamente a igreja antiga, a igreja primitiva, né? Ele usava tipologia,
Essa prática trouxe muitos problemas. A tipologia teve como seu expoente mais forte Filo de Alexandria, que era um judeu grego, né? Que usava para harmonizar a filosofia ou as filosofias gregas com o Antigo Testamento, né? Supondo que eu suponho que ele tenha trabalhado com a Septuaginta, né? Eu suponho que ele tenha trabalhado com a Septuaginta, porque nesse tempo já há muito a produção, a obra dos 70 tinha sido feita, e não com o texto hebraico. Orígenes organizou uma metodologia de interpretação do Antigo Testamento usando essa tática. E grande foi o prejuízo que esse entendimento, essa metodologia de revelação do Antigo Testamento produziu para a igreja. Veja, irmãos, como eu falei há pouco, fiquem atentos. Como que uma igreja, como a igreja que nós conhecemos lá em Atos dos Apóstolos, lá nas epístolas do Novo Testamento, vive como vive. Escreve a mensagem que está escrita para nós. Olha que rumo ela está tomando. Olha para onde ela está indo. E lá na frente aí vai surgir a pergunta: o que teria mais utilidade para esse propósito, para essa empreitada? Uma Bíblia escrita, um Novo Testamento escrito no hebraico, que é como aconteceu pelas mãos de Marcos, de Pedro, de Mateus, que precisaria que as pessoas lessem as Escrituras, tomassem conhecimento, ouvissem a mensagem de salvação, tal como ela foi falada, usando a mentalidade semítica, compreendendo o modo de raciocinar semítico, o pensar, a forma de pensar semítica, as ideias, os simbolismos, a linguagem judaicas, ou um texto escrito em grego. Como nós sabemos, isso não é opinião minha, com uma linguagem muito adaptada de Homero, de Platão, de Pitágoras, principalmente questões como alma, né? A ênfase no conceito de alma, porque aí une-se alma, espírito e corpo e associa-se a trindade divina com a trindade humana. Se liguem nisso tudo, para você pensar durante essa caminhada. Nós vamos fazer esse vídeo, se não der para me terminar tudo que eu fiz até agora nesse vídeo, eu termino no outro. Depois eu vou voltar às mensagens, ao que o Espírito Santo do Senhor tem mandado eu falar aos irmãos para a edificação espiritual em termos de mensagem, mas eu chamo a atenção para essas questões. Filo foi um filósofo judeu-grego que exerceu grande influência sobre igrejas no Ocidente durante o 1º século e até o 2º século da era cristã. Muito bem. Agora nós temos aqui, também do Oriente, a participação, o escrito de Papias. Papias foi aceito como a obra de interpretação dos ditos do Senhor. Teria sido produzido por volta do ano 130 da nossa era. Possível discípulo de João. Os estudiosos entendem que ele
pela maneira como ele se reporta à doutrina dos apóstolos, diferente de todos os outros homens. Papias citava muito as palavras de João. Ele gostava muito do Evangelho de João. Fazia muitas citações do Novo Testamento. Papias não era muito de usar figuras gregas ou do mundo pagão, né? Possível discípulo de João, bispo de Hierápolis, na Frígia, a obra foi desaparecida, sumiu. As outras ficaram. A de Papias sumiu, né? Vai guardando aí. Apenas fragmentos preservados na obra de Irineu, a seção preservada também por Eusébio, lança luzes sobre as origens do Evangelho, das narrativas. Prestem atenção. Ele afirma que Marcos foi intérprete de Pedro para escrever as epístolas. E ele diz que Mateus escreveu o seu evangelho em hebraico. Sumiu. A obra de Papias desapareceu. Os irmãos vão observar ao longo das minhas palestras aqui, dos meus vídeos, que eu vou estar sempre chamando a atenção para um certo interesse da igreja após o ano 100 em mostrar o evangelho como narrativa, os textos, sempre como tendo sido produzido em grego. E isso é para lá de estranho, isso é mais do que suspeito. Para mim, isso é óbvio, quando você lê o livro de Apocalipse, vê os hebraísmos que está ali, os semitismos abundantes que está no livro de Apocalipse, como que João escreveria aquilo em grego, gente? E nem certeza de que os apóstolos, salvo Paulo, saberiam escrever em grego. E quem estudou mais a respeito do povo judeu, estudou a língua hebraica, nós sabemos que um judeu dificilmente escreveria algo que ele considerasse sagrado, revelação de Deus, de Hashem, em outra língua a não ser no hebraico ou, no máximo, no aramaico. Depois dos anos 150 e seguinte, a igreja passou a enfrentar seus próprios problemas, heresias vindas de fora e heresias vindas de dentro. Nesta mesma época, além dos problemas com a defesa da pureza doutrinária, acusações de membros de outras seitas e dos judeus, acusações feitas ao império, né, contra a igreja, contra os crentes, por eles se reunirem à noite, por exemplo, boatos de que eles faziam sacrifícios humanos e comiam crianças. Eles comiam crianças. E ainda de que nessas reuniões noturnas, os cristãos estariam conspirando contra o Estado romano. Afinal de contas, suas crenças era de que por exemplo, em uma de suas crenças, em uma de nossas crenças, existe a crença, sempre existiu, o Senhor nos ensinou que ele estava iniciando o reino dos céus e que ele voltaria e assumiria o reino como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Imagina essas notícias sendo levadas ao imperador com provocações, com insinuações,
de insubordinação, como é que se chama? Movimentos que tentam derrubar governo, revoltas, né? A crença de um reino universal, eterno, que seria fundado em breve, porque era assim que a igreja primitiva pensava, por Jesus. O que cheirava aos membros do Senado romano como uma ameaça. E isso dava ensejo à perseguição, e perseguições começaram a surgir, tendo coisas horríveis, como o imperador passar a obrigar os crentes a prestar culto a ele, né? A prestar culto a ele. E sabemos que o crente não se prestava a esse papel, e então os sacrifícios eram muito grandes. Sacrifícios que os crentes precisavam fazer se escondendo, fazendo reuniões secretas, para não serem descobertos e terem que ser obrigados a oferecer sacrifício durante o dia em praça pública, tratando o imperador como Deus. Em 245, chegamos aqui a 245, sobe ao poder o que vai ser considerado como o homem mais terrível que subiu ao Império Romano, ao posto, ao cargo de imperador. Estamos falando de Diocleciano. Ele sobe ao poder e dá-se a pior ou uma das mais terríveis perseguições à igreja, templos destruídos, muitos livros manuscritos, papiros, né? Enfim, bíblias foram queimadas. Os escritores dizem que fazia-se montanhas de livros tão grandes que chegava a metros de altura. Só de bíblias, só de manuscritos, só de livros do Antigo Testamento e dos ensinamentos do Senhor Jesus e dos apóstolos. Crentes foram presos, as prisões foram tão cheias de líderes cristãos que os marginais que eram presos eram apanhados pelos soldados romanos, tinham que ir a julgamento, mas continuavam soltos, porque não tinha mais espaço dentro das prisões. Crentes com as pernas, os braços e a cabeça do lado de fora da grade, porque já o corpo todo nem cabia de tão cheia que eram as prisões, por ordem de Diocleciano, na perseguição que foi feita. Por volta do ano 200, um pouco antes, e a partir daí, o império estava, enfim, alcançado pela mensagem da cruz. Quando Diocleciano lança essa perseguição, né? É claro que nem todo mundo concordava com os métodos de carneficina dele, era um facínora, um homem demoníaco. Então, o trabalho que já vinha sendo feito desde o ano 200 passou a confirmar o dito de que o sangue dos crentes eram semente da palavra de Deus, porque mais e mais pessoas se convertiam. Então, no segundo século, a expansão foi rápida entre a população do Império de língua grega. Preste atenção, o Império Romano de língua predominantemente grega. Na corte do Império Romano usava-se muito latim, mas no meio diplomático, nas alta classe aristocrática, era o grego que dominava, né? Para se ter uma ideia, estima-se que 15% da população nessa época, ali
logo depois da saída de Diocleciano, e nós vamos estar vendo isso já, 15% da população do Império Romano se confessava cristão. E isso aí é uma estimativa dentro de um percentual de 15%, dentro de 50 a 70 milhões de habitantes. Muito bem. A perseguição de Diocleciano acabou tendo fim. Ele, pressionado por outros senadores, renunciou, saiu de cena. E deixou algumas questões, porque, por causa da sua perseguição, devido à intensidade da perseguição e da crueldade com que ele tratava os crentes, e principalmente os líderes, muitos crentes, e aí a gente tem que perceber uma coisa: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. 15%, uma população no Império com uma população de 70 milhões, 15% se declaravam cristãos. Mas aí Deus permite situações como essas. E o que aconteceu? Muitos crentes preferiram entregar a sua Bíblia e prestar culto com sacrifício ao imperador, negando a sua fé em Cristo, negando a salvação, para preservar a própria vida, a vida da mulher e a vida do filho. Eu falo isso com temor, porque sei que nós, em breve, estaremos sujeitos a passar pela mesma situação, e eu, como creio que ninguém pode dizer, dessa água eu não beberei, né? A gente pede a Deus que nos dê graça, que nos dê força, porque uma coisa é me tacar fogo no meu corpo, uma coisa é me decapitar, outra coisa é pegar, me amarrar, botar 4 marmanjões para pegar minha mulher, estuprar minha mulher na minha frente, decapitar meus filhos, decapitar meus netos, ou queimar ele aos poucos, cortar o corpo aos pedaços diante de mim. Irmãos, acreditem, tem gente que diz, não, o Senhor dará força para... Mas só se ele der força mesmo. Mas o que aconteceu foi isso. Passou-se a perseguição de Diocleciano, né? Então, deixa eu ler aqui. Passou-se a perseguição de Diocleciano e deixou uma herança problemática que teve seu epicentro em Cartago, né? A partir desse período, o povo crente consegue respirar um pouco aliviado, Constantino no poder, o evangelho estava livre para ser praticado, sem precisar se esconder. 2 igrejas muito fortes surgiram, uma no Egito, em Alexandria, e outra em Cartago, na África. Nessa igreja de Cartago, o bispo era um homem chamado Donato. E chegou ao conhecimento de Donato que dezenas, ou tem quem sabe centenas desses crentes que estavam vindo para dentro da sua igreja, eram pessoas que tinham negado antes a fé, entregue as suas Bíblias para ser queimadas, e então Donato tomou a decisão de não aceitar essas pessoas como membros do corpo do Senhor. E isso gerou uma polêmica entre ele e os bispos de outras comunidades. E precisou-se então fazer-se assembleias e mais assembleia para discutir se aquele que nega a fé, se aquele que nega o Senhor Jesus, vamos usar aqui aquela linguagem de Hebreus, pisou o sangue do Filho de Deus, essa pessoa é salva? Ela foi de fato, ela tinha sido de fato salva? Ou estava indo na onda, na maré do milagre, do eu vou para o céu,
eu sou herdeiro da Nova Jerusalém, mas de fato o que havia aqui dentro não correspondia a nada disso. Esse processo é conhecido historicamente como a controvérsia donatista. E eu deixo aí até para você pensar consigo mesmo. O que é que você acha? Eu, uma vez, na igreja presbiteriana, coloquei isso para um candidato a reverendo, um seminarista já com a sua tese de bacharel preparado. Eu falei, e aí, irmão, o que é que você acha? Né? Donato não recebia, pois após a conversão de Constantino, o qual transformou o odiado cristianismo, o perseguido, foi perseguido e passado pelo flagelo, em religião oficial do império. Esses que outrora negaram a fé, agora queriam um reingresso no corpo do Messias. E Donato se opôs, o que gerou a conhecida controvérsia donatista. Vale lembrar que essa terrível perseguição, movida por Diocleciano, provocou o problema, diz esse livro, do cânon do Novo Testamento. Mais tarde nós vamos ver, eu vou questionar essa questão. Porque nós estamos falando aqui por volta do ano já 300. E, na verdade, nós sabemos que em 130, os judeus do mundo inteiro, os judeus agora dispersos, depois da destruição do Templo de Jerusalém, Jerusalém foi devastada como Jesus profetizou. O templo foi destruído de tal forma que não ficou pedra sobre pedra como Jesus profetizou. Então os judeus ficaram dispersos. Alguns, como eu citei há pouco, se associou politicamente a algumas lideranças do Senado romano, e esses contribuíam com Roma para a perseguição do crente e para a destruição do máximo que pudesse dos textos apostólicos. E isso reforça a minha tese, a tese de Enoque, de que o interesse era maior dos judeus em destruir os textos, os autógrafos dos apóstolos, não é porque ele estava escrito em grego. Ah, irmão, não era mesmo. É porque eles estavam escritos em hebraico e em aramaico. Então, os judeus se reúnem na cidade de Jâmnia porque os cristãos já tinham o seu cânon. Se não era um cânon no sentido acadêmico, sancionado por uma liderança maior como um papa, era um cânon porque era um corpo de livros usado por todas as comunidades de crentes, por todas as congregações. Seus líderes usavam todos os livros, cada um tinha todos os livros iguais, sem entrar em contradição nenhuma com o outro. Nenhuma igreja usava um texto que entrasse em contradição com o outro. Os textos, os livros, né, que nós devemos lembrar que eram papiros, eram pergaminhos, usado em Éfeso, era o mesmo que era usado em Filipenses, que era usado em Colossenses, que eram usados nas igrejas, nas cidades da Galácia, né? Que, como os irmãos devem saber, a epístola aos Gálatas não é uma epístola a uma igreja de uma cidade. A Galácia era uma região que foi dividida em diversas comunidades, cada uma delas chamada de Gálatas. Então, provavelmente havia algumas igrejas na região da Galácia. E Paulo escreve a carta aos Gálatas porque já se sabia que aquela epístola seria lida em todas as igrejas da Galácia. E eles eram textos concordes, não havia discordância. E os judeus,
estavam ainda naquele dilema de, por um lado, lidando com um texto grego, que era a Septuaginta, e, por outro lado, eles não tinham um corpo fechado. Havia problemas com o texto, por exemplo, de Isaías. Havia problemas com o texto de Oséias. Problemas que têm seus respingos até os dias atuais, né? Na universidade eu cheguei a ouvir isso. Não, Oséias fala essas coisas aí por causa da briga do norte com o sul, Jerusalém contra Samaria, aquela coisa toda, mas isso aí não foi de Deus, não. E eles se reuniram em Jâmnia para decidir a respeito de um cânon judaico, de um texto que era um texto consonantal, e assim foi até o século VII. Alguns, na opinião de alguns, outros dizem até o século V, né? Até o ano 400 e alguma coisa, quando os maçoretas, já trabalhando desde muito tempo, vão começar a aparecer com maior facilidade de leitura do texto hebraico para aqueles judeus que, dispersos, tiveram filhos em cidades onde a língua era o grego, onde a língua era o persa, onde a língua era o siríaco, e então eles queriam que seus filhos aprendessem a Torá, o Taná e principalmente a Torá, e era muito difícil passar aquilo, porque a situação agora não é como aquela situação dentro de Israel, onde o homem tinha sua casa, o momento para parar, para sentar com seu filho e passar a tradição oral. Já estava havendo a necessidade de ter um texto escrito e os filhos não sabiam a língua hebraica. Então, até o século IV ou século VII, segundo alguns, vai ser um texto puramente consonantal, usado na leitura com a ajuda das chamadas mães de leituras, né? Mas ali, por que essa minha ênfase nesse chamado Sínodo de Jâmnia? Porque foi uma coisa muito secreta, muito entre eles. E quase nada se sabe a respeito disso. Mas eu observo que depois desse período, depois do ano 130, é que começa a se perceber divergência entre a Septuaginta que vai aparecer no mundo e o texto hebraico consonantal. A questão de Isaías 7,14 e as ausências de referência do Novo Testamento, quando começa a dizer ali no princípio do Evangelho, e aconteceu assim para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, e não cita o profeta, né? Não cita o nome do profeta. Então, nós vamos encerrando aqui, parando no momento em que aconteceu a controvérsia donatista, e você me diz aí, porque nós hoje somos acostumados a ouvir falar que o irmão está desviado, né? O que é estar desviado? Bom, estar desviado, o cara está fora da igreja. Eu, por exemplo, devo estar sendo considerado desviado por muita gente. E qual é o problema disso aí? Bom, no pensamento de algumas pessoas, se Jesus voltasse hoje, pode estar vindo aí, eu fico. Jesus leva a sua igreja e eu fico. Não vamos entrar nesse detalhe agora, que eu já calculo que a gente já esteja chegando a 1 hora de vídeo, e eu sei que ninguém gosta de vídeo muito longo, mas é uma questão para se pensar, tá bom? A controvérsia donatista foi um problema que teve que ser enfrentado pela igreja
e parece que, se não me falha a memória, Donato foi vencido. A maioria dos líderes entenderam que os crentes arrependidos, aqueles que confessavam o arrependimento por ter negado a sua fé, por ter entregado o livro que tem um significado tão importante para aqueles que são salvos e querem trilhar o caminho da vida eterna, mostraram-se arrependidos e foram rebatizados. E aí eu perguntei lá para o seminarista, e deixo a pergunta para você. Batismo tem um valor único ou uma pessoa que se diz, por exemplo, que, como eu andei ouvindo aí gente que foi visitar Israel, lá é que eu tive a minha verdadeira experiência com Deus, foi lá que eu me converti e me batizei de novo. Bom, não vamos misturar alhos com bugalhos, né? Nós estamos aqui falando da história antiga da igreja, vamos chegar, como eu prometi, até o período de Diocleciano, e onde vai começar a se iniciar os chamados concílios católicos romanos, que é chamado de a Era Conciliar. Nós não vamos entrar nisso. Daí nós vamos vir aqui para o século XIV, século XV, né? Falar sobre Reforma Protestante. E logo em seguida vamos estar chegando ao século XVIII, né? Com os grandes movimentos na Europa discutindo a questão da Bíblia, da qualidade dos manuscritos gregos e a ascensão, vamos chamar assim, de West Coast e Hurt. Marca esses dois nomes. Dois eruditos anglicanos, se não me falha a memória, que mudaram a Bíblia que vinha sendo usada por mais de 14 séculos, majoritariamente usada, para uma Bíblia que fosse escrita com base em outra manuscritologia e causando algumas diferenças que nós vamos ver, que deveria estar sendo tratado por nossos pastores, por esses líderes, os pastores que estão tão preocupados com campanhas de corrente, estão tão preocupados com consagração da areia do Jordão, preocupados com óleo ungido. Isso aí vai para o túmulo comigo se ninguém me socorrer, né? Ungir significa derramar azeite sobre. Então, se o óleo é ungido, como é que derramaram o azeite? Como é que derramaram o óleo sobre o óleo? É coisa de doido isso aí. Deveriam estar olhando para o que nós vamos mostrar. E não vou estar inventando, irmão, doutrina, não se assuste. Você vai ler na sua Bíblia o que eu vou ler na minha aqui. E eu vou fazer para você a pergunta que surge, eu vou apontar para você a arma que está apontada para mim. A palavra de Deus. Por exemplo, a questão da salvação é só na terra? Como é que isso era entendido até a queda de Constantinopla? Até quando se usava, e até bem depois, século XVII, XVI, XVII, e que vai estourar no século XVIII, como era entendido pela igreja que usava o texto majoritário, chamado texto majoritário, texto receptus? E como isso fica hoje no texto chamado crítico, o texto que a manuscritologia que é usada para fazer a grande maioria das Bíblias, e que, mesmo assim, as traduções ou produções de Bíblias mais recentes estão deixando as coisas
meio embaralhadas, meia conflitantes. E como nós estamos vivendo um tempo em que se lê muito pouco, se assiste muito vídeo e se vai muito a culto. A culto, eu vou pôr entre aspas, porque tem muita coisa acontecendo aí que a gente tem que perguntar a Deus, através da sua palavra, se isso é culto mesmo. Porque só é culto se o Senhor está recebendo. Então, nós ficamos aqui. Que ano é isso aqui? Ano 300 e alguma coisa, 311, 313. Constantino tem a visão, aquela visão espiritual do homem de Deus. E aí ele tolera, até que vai chegar em 325, ele se declara convertido e vai acontecer o primeiro concílio chamado Concílio de Nicéia. Em 311 sai o Edito de Milão. O Edito de Milão tolera a religião. Começa a tirar aquele ranço de Diocleciano. Através do Edito de Milão, né? O crente consegue respirar mais aliviado. E aí, em 330, a crente está matando herege, está perseguindo aqueles que adoravam nas igrejas de cultos da serpente, né? As igrejas de encantamentos, as igrejas de língua estranha, que você pensa que é de agora, né? Te peguei, viu? Aí os crentes, olha só, crente matando infiel. E surge o Jesus Talibã. Olha só. Nasceu ali o Jesus, líder da Al-Qaeda. Me aceita, eu te lanço no inferno. Shalom Aleichem, que a paz seja convosco.